queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão esclarecedora de Mateus 24. Eu estava lendo a Bíblia, estava estudando Mateus 24 e o Senhor me trouxe um esclarecimento que me chocou e eu queria muito compartilhar com vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse esclarecimento que o Senhor me trouxe, essa revelação, já tem mais de um mês. Eu estou tentando gravar esse vídeo há mais de um mês, quase 2 meses. Mas agora, eu creio que é o momento certo de trazer essa revelação desse texto de Mateus capítulo 24 para vocês. Antes de falar sobre Mateus 24, essa revelação que o Senhor me deu, eu quero contar um sonho que eu tive com o YouTube no sentido de produtores de conteúdo cristãos, tá? Então, se você tá me vendo, se você tá me ouvindo e você produz conteúdo pro YouTube, você é cristão, você prega a palavra de Deus através da internet, através do YouTube principalmente, você produz vídeos, você compartilha o ensino da palavra, preste atenção nesse sonho que eu tive, que também já tem mais ou menos o mesmo tempo que tem esse estudo de Mateus 24, tá? Tem mais ou menos uns 2 ou 3 meses que eu tive esse sonho, acho que um pouco mais de 3 meses. O sonho foi o seguinte, eu sonhei que eu estava num prédio muito alto, no último andar desse prédio, numa sala de aula, tinham várias cadeiras, nessa sala. E não estava só eu, estava eu e muitos outros irmãos e irmãs. E eu sabia que aqueles irmãos e irmãs que estavam ali eram irmãos e irmãs produtoras de conteúdo do YouTube, cristãos. Além de mim, tinham outros. O único irmão que eu vi, que eu consegui olhar e ver quem era, os outros irmãos, eu sabia que fazia conteúdo no YouTube, mas eu não sabia quem era. Mas só teve um irmão que eu olhei e eu vi de fato quem era, que é o pastor Alex Alves, se eu não me engano o nome dele. E havia uma televisão ligada nessa sala, e nessa televisão tinha uma mensagem para nós. E a mensagem era de ameaça. A mensagem era para que a gente, ameaçando a gente, porque a gente estava produzindo esses conteúdos e eles estavam ameaçando a gente com a nossa família, dizendo que ia causar um dano às nossas famílias porque a gente estava produzindo conteúdo para o YouTube. E ao mesmo momento que a gente ouvia essa voz na televisão falando isso com a gente, ameaçando a gente, eu olhava pela janela, no janelão enorme lá para fora, e eu sabia que estava acontecendo uma guerra lá fora. E eu me jogava no chão e eu falava assim, meu Deus do céu, isso é barulho de bomba, isso é barulho de míssil, o que está acontecendo? Que barulho é esse? Será que isso vai atingir a sala? E naquele mesmo momento me veio um esclarecimento para que eu fosse até a janela e olhasse para fora. Eu me levantei, fui até a janela, ouvindo todo aquele barulho de guerra, olhei pela janela e olhei lá embaixo. Quando eu olhei lá embaixo, não estava acontecendo nada. Tava tudo em paz, tudo tranquilo, tinha crianças andando de bicicleta, brincando, pessoas andando de carro, estacionando, a vida correndo normalmente. Mas quando eu olhava para o céu, na altura da minha visão, assim, da janela, eu via que a guerra que eu estava vendo não era uma guerra visível, física, era uma guerra espiritual. E aí eu vi aquela batalha acontecendo no meio das nuvens, ou seja, aquela batalha que eu achei que fosse física, na verdade era uma batalha espiritual acontecendo. E era algo assim surreal, de tão poderoso que estava acontecendo ali no meio daquelas nuvens. E aí o sonho acabou e eu consegui compreender por que eu sonhei com aquilo, Acho que o sonho por si só já diz claramente que está acontecendo uma batalha espiritual no mundo celestial, nos ares, Os anjos do Senhor e as potestades do ar, e que nós que trabalhamos com o YouTube estamos de alguma forma sendo ameaçados, Mas os anjos do Senhor estão guerreando por nós.
Então, se você é produtor de conteúdo do YouTube, fica ligado, tá? Redobre sua atenção, redobre suas orações, redobre seu jejum, redobre a intercessão pela sua família. E se você assiste os vídeos dos produtores de conteúdo aqui do YouTube, ore por cada um de nós. A gente carece, a gente precisa das orações dos irmãos. Não consuma só os vídeos, ore por nós também, porque não é fácil vir para o YouTube produzir conteúdo, postar, dar a nossa cara a tapa, né? Ficar à mercê da opinião alheia só para poder pregar a palavra de Deus e ser fiel àquilo que Deus nos confiou. Então, ore por nós, porque a batalha é grande. Amém? Bem, dito isto, vamos lá para Mateus 24? Gente, o Senhor tem uma revelação tremenda em Mateus 24. Muita gente lê Mateus 24 e não entende o que Jesus está querendo dizer em Mateus 24, quando os discípulos perguntam para ele qual o sinal do fim dos tempos. Preste atenção nesse estudo, por favor. Se for possível, para o que você está fazendo. Se você não puder parar o que você está fazendo agora, deixa para assistir esse vídeo depois com calma. E aí você pega a sua Bíblia e acompanha junto comigo tudo isso que está aqui, tá? Você vai entender Mateus 24 de uma vez por todas. As pessoas misturam tudo, acham que faz uma mistureba com esse capítulo de Mateus 24, gente, que confunde a cabeça das pessoas. Mas hoje você vai sair daqui com a mente aberta, com o esclarecimento do Senhor do que significa Mateus 24, tá? Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo, mas eu vou ler por partes para explicar cada parte do que Jesus explicou para mim, do que ele me mostrou, tá bom? Então vamos lá. 24. O sinal do fim dos tempos. Começa assim. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Vamos parar aqui. Aqui, os discípulos estão sentados com Jesus no Monte das Oliveiras e começam a perguntar a Jesus, né? Já que Jesus falou que o templo, né, não ia ficar pedra sobre pedra, Jesus estava dando uma visão futura. E então eles se interessaram e quiseram saber. Tá bom, Jesus, então mostra pra gente o que vai acontecer, qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Como é que isso vai acontecer? E aí Jesus começa a explicar. E aqui começa a grande confusão das pessoas com Mateus 24. Mas Deus vai esclarecer isso pra gente hoje, tá? Vamos lá, versículo 4 diz assim. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Vamos parar aqui? Preste atenção nisso aqui que é interessante. Jesus fala para os discípulos, que são os varões galileus, o seguinte: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, quem é o povo que está aguardando o Messias chegar ainda? São os judeus, né? Jesus está dizendo para judeus, para eles não se enganarem quando disserem que o Cristo está ali ou está aqui, que é mentira, tá? Jesus está dizendo isso para judeus, não é para gente que é igreja, não é. Mas, pastora, como é que você pode dizer que não é pra gente? Veja bem, você se converteu, você aceitou Jesus, você conhece essa escritura aqui que eu tô lendo. Você sabe que Jesus foi assunto aos céus e que ele vai voltar do céu. Ele não vai vir de qualquer outro país, ele vai vir do céu.
Então, se alguém chegar para você que é crente e falar assim, sabia que Jesus apareceu lá na Sibéria? Jesus apareceu lá e disse que ele que é o Cristo, sabe? Ele que vai salvar o mundo. É óbvio, queridos e queridas, que a gente, que é cristão, a gente não vai acreditar, porque a gente sabe que Jesus está no céu e que Jesus virá do céu. Jesus não vai aparecer num país qualquer e dizer que ele está ali e que veio para salvar a humanidade. A gente que é crente não vai ser enganado. Quem é o povo que vai ser enganado pelo anticristo, porque ele vai se dizer Messias? Quem? É o povo judeu. Então Jesus está dizendo claramente para eles não se enganarem, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Quantas pessoas lá em Israel, quantos homens e mulheres que esperam o Messias chegar, já não foram enganados por falsos messias que apareceram por aí dizendo que, não, esse é o Messias esperado, esse é o Messias esperado. A gente sabe, a igreja sabe que o Messias já veio. Eles ainda estão aguardando. Então, essa instrução não é pra gente. Essa instrução aqui do versículo 4 e 5 são instruções para os judeus. Amém? No versículo 6, Jesus está falando que vai ter guerras e rumores de guerras, mas para eles não terem medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que acontece? Qual é o país que mais vive em guerra? Um dos países que mais vive em guerra, né? O local do globo terrestre onde mais tem guerra, o Oriente Médio. Desde que Israel é Israel, ele sabe o que é guerra. Desde os tempos bíblicos, Israel sabe o que é guerra. Ok? Então, Jesus está dizendo para eles, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, guerra aqui, guerra ali, guerra lá, né? Mas não tenha medo, não é o fim, não é o fim de vocês. E Jesus vai dizer assim, no 7, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse versículo 7, nesse versículo, Jesus está sendo generalista. Ele está dizendo que no mundo todo vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Isso desde que nós entramos na era DC, depois de Cristo. Acontece, né? Nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares. Há anos a gente escuta a mesma coisa. É fome, é terremoto, é problema em tudo quanto é lugar no mundo. No versículo 7, Jesus está sendo generalista, dizendo que em várias partes do mundo vão acontecer nação se levantando contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. E no 8 ele diz, tudo isso será o início das dores. Então o início das dores já começou há muito tempo. Tem cristão achando que o princípio das dores está começando agora. Não, querido, já começou há muito tempo, tá? Há muito tempo. Versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus não está falando com a gente que é cristão secular, com a gente que é cristão gentio. Versículo 9 está falando para judeu, pros judeus. Então, eles quem? As nações, os reis das outras nações, né? Os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Lembra do bigodinho da Alemanha? Lembra disso? Pois é. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Aí você fala assim, mas pastora, os judeus hoje, eles não creem em Jesus. Os judeus do século, né, dos séculos 18, 19, né? Os judeus agora, eles não creem em Jesus. Então, por que eles vão ser odiados por causa de Jesus se eles não creem em Jesus? Querido, Jesus veio da onde? O diabo odeia Israel porque Israel é o povo escolhido. Porque Israel foi o povo escolhido para vir Jesus. Jesus poderia vir de qualquer outra nação, mas Deus adquiriu para ele um povo, e esse povo é o povo de Israel, e decidiu que desse povo viria o Messias. O povo de Israel até hoje é odiado, porque Jesus saiu dali.
Jesus veio deles. E porque eles são povo escolhido de Deus. Amém? Então, esse versículo é para judeu, tá? Não é para gente, ok? Versículo 10. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Mais uma vez, no versículo 10, Jesus está sendo generalista. Está falando de forma geral. Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O que a gente está vendo, né? O que a gente está vendo hoje? E 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí tá falando de quê? Em todas as eras sempre houveram falsos profetas. E isso só vem aumentando conforme vão se passando os anos, né? Falsos profetas. Jesus, no versículo 10 e 11, está sendo generalista, certo? No versículo 12, Jesus diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mais uma vez, Jesus sendo generalista, falando de forma geral, tá? 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ah, Dayana, então, pastora, você está querendo dizer que assim que o evangelho for pregado a todo mundo, a toda criatura, aí virá o fim, né? E aí o fim é o arrebatamento. Não, não é isso, tá? O arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é o começo do julgamento do Senhor a essa terra. Tá bom? Então, o que acontece? Tem gente que pensa assim: ah, não, todos os povos, línguas e nações têm que ouvir o evangelho antes de Jesus voltar. Tem que ter conhecimento do evangelho antes de Jesus voltar. Queridos, a volta de Jesus é uma coisa, o arrebatamento é outra. O arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. A volta de Jesus vai acontecer depois da grande tribulação dos 7 anos. E aí ele volta, ele pisa no Monte das Oliveiras, e esse sim é o retorno de Jesus. Então isso significa que mesmo que a igreja seja arrebatada, esse evangelho do reino vai continuar sendo pregado. Claro, com muita dor, muito sofrimento, as uvas serão pisadas, né? Mas o evangelho vai ser pregado. Nem o advento do anticristo vai impedir o evangelho de ser pregado. Vai impedir pessoas de serem salvas, apesar de que o Espírito Santo não estará aqui. Mas ainda assim haverá um remanescente, haverá pregação do evangelho, com muito mais dificuldade, com muito mais restrição, mas vai haver pregação do evangelho sim. Tá? Então, muita gente pensa, muito cristão pensa, que, não, Jesus vai demorar a arrebatar a igreja porque o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Não, claro que não. Porque o arrebatamento não é o fim das coisas. O fim é quando Jesus descer e pisar no Monte das Oliveiras e terminar de fazer a obra que ele tem que fazer. Aí é o fim, certo? O arrebatamento é o começo do julgamento dessa terra. E de Israel também, porque a grande tribulação não é pra gente, tá? A grande tribulação é o tempo de angústia de Jacó. É o tempo de experimentação para o povo de Deus. Porque Deus não deixou de tratar com Israel. Deus só deu um tempo, só tem um hiato aí nessa história. Deus ainda vai tratar com Israel e vai tratar na grande tribulação, ok? Certo. Então vamos lá. Vamos falar agora do versículo 15, tá bom? E esse versículo 15 aqui é muito importante. Vamos entender isso aqui. No versículo 15, diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto.
Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Gente, do versículo 15 ao versículo 22, na verdade, ao versículo 23 e 24, do 15 ao versículo 24, Jesus está dando uma mensagem clara para os judeus. Não tem a ver com a igreja. Ele começa o versículo 15 falando: quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, ou seja, quando eles virem o anticristo com a verdadeira face dele, mostrando que veio para perseguir o povo judeu, o Senhor dá a instrução de fugir. Ou seja, o povo de Israel vai ter que fugir, senão eles serão mortos. Gente, vai ser o mesmo tipo de perseguição que houve com o bigodinho da Alemanha. Mas vamos triplicar ou quadruplicar essa perseguição. Vai ser muito pior, certo? Então, preste atenção no que ele diz no versículo 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Olha que interessante, gente. O inverno em Israel é rigoroso, certo? E qual é o povo, qual é a nação que até hoje guarda o Shabat? Qual é a nação que até hoje guarda o sábado? É o povo de Israel. É cultural. O Brasil não tem como cultura guardar o sábado. Os Estados Unidos não tem como cultura guardar o sábado. A França não tem como costume guardar o sábado. Isso foi uma instrução dada por Deus ao povo de Israel. E eles seguem isso até hoje. Ora, Jesus está aqui falando com discípulos de uma coisa futura. Jesus, como conhecedor de todas as coisas, como Deus, ele sabia que o povo dele iria continuar guardando todos os mandamentos de Deus, mesmo nessa era. Por isso a instrução, ora, para que não aconteça no inverno e nem no sábado. Então, isso aqui não é pra gente, é para eles. Amém? Versículo 23 diz o seguinte: se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Quem é o povo que está até hoje esperando o Cristo, gente? Esperando o Messias redentor deles de carne e osso. Quem é que está esperando até hoje? É a gente que é crente? Não é a gente. Quem está esperando o Messias redentor é o povo de Israel, não é a gente. Quem está esperando esse poder político, espiritual, é Israel, não é a gente. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Para eles não acreditarem, como disserem para eles, que o Cristo está ali, o Cristo está aqui, o Cristo está lá. Porque quando Jesus descer e pousar no Monte das Oliveiras, Israel vai ver. E aí eles vão cair em si e vão dizer, aquele é o Messias. Não esse aqui que nos enganou, dizendo que é o Messias. Jesus aqui já está alertando ao povo judeu para não acreditar em qualquer um que aparecer se dizendo Messias. Ok? E olha só que interessante. Não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Gente, Jesus é maravilhoso. Ele já está avisando o povo de Israel o que o anticristo vai fazer. Quem é que vai operar sinais e maravilhas, gente? Que todo mundo vai ficar, o anticristo, gente. O povo de Israel vai ficar maravilhado de ver aquele homem, o tal Messias, realizando milagres e maravilhas. E Jesus já está avisando aqui, em Mateus 24, versículo 25, para eles
perceberem que Jesus já avisou, não é o Cristo, não acreditem porque ele não é o Cristo. Mesmo que realize sinais e maravilhas, mesmo que seja profeta, não acredite nele. Jesus está dando uma instrução clara para que o povo de Israel não seja enganado pelo anticristo, gente. Olha que maravilhoso, Jesus aqui em Mateus 24 já está avisando ao povo de Israel. Eu estou avisando a vocês, vai acontecer isso. Vai vir um falso Messias, ele vai enganar vocês, ele vai fazer sinais e maravilhas, ele vai profetizar, ele vai se sentar no templo, vai acontecer isso. Não acredite. Se disserem para vocês que o Messias chegou, não acredite. Não sou eu. É um engano. Jesus já está avisando aqui para o povo judeu em Mateus 24. Só que o povo judeu lê Mateus 24? Não. Lê a Torá, né? Lê a Torá. A não ser que seja um judeu cristão. Que aí lê o Novo Testamento. Não é verdade? Até aqui, queridos, tudo que a gente leu não diz respeito a nós, como igreja. Diz respeito ao povo judeu, tá? Vamos lá. Versículo 26 em diante diz assim: assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ele está ali dentro de casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Vamos lá. Versículo 26. Quando Jesus está dizendo, ele está lá no deserto, não saiam, ele está dentro de casa, não acreditem. Está falando do engano que vai vir para o povo de Israel dizendo que o Messias chegou. Tá? Ok. E aí Jesus fala assim no versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo com isso? Do oriente ao ocidente, todo olho vai ver. Quando Jesus fala do oriente ao ocidente, é que todo o olho vai ver. Não é só o povo de Israel que vai ver. Todo povo, todo olho verá. Certo? E aí Jesus está falando da segunda vinda, ok? Versículo 29 diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Jesus está falando aqui do derramamento das taças da ira de Deus. Tudo que está em Apocalipse, o derramamento das taças da ira de Deus, o sol escuro, a lua que não dá a luz, as estrelas que caem do céu, os poderes celestes abalados. Jesus está falando das taças. O povo de Israel vai estar na grande tribulação. Eles vão passar por todas essas etapas do derramamento da taça da ira de Deus. Das trombetas, das taças, tudo isso esse povo vai viver, certo? Então Jesus está dizendo, depois que acontecer tudo isso, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí é a segunda vinda de Jesus, certo? Não tem a ver com arrebatamento. Jesus, desde o versículo 1 do capítulo 24 de Mateus, até aqui no versículo 30, Jesus está dando instruções para o povo de Israel acerca da grande tribulação. Do que vai acontecer na grande tribulação, no que eles não devem acreditar na grande tribulação, como eles devem fugir na grande tribulação, tá? Jesus está deixando aqui instruções claríssimas para os judeus. Não tem a ver. A primeira metade de Mateus capítulo 24 não tem a ver com a igreja. Não tem. Tem a ver com os judeus. Ok? Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso é pós-tribulação, né? E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta. E estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus.
O que esse versículo está dizendo? Jesus voltando, reunindo a igreja que foi arrebatada junto com ele para a batalha final. E todo olho vai ver, quando Jesus vier, inclusive o povo de Israel. Ok? Então, seus eleitos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. O céu vai estar lotado com os seres celestes, com Jesus e com a igreja, que estará descendo junto com Jesus para essa batalha final. Amém? Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A lição da figueira, ela é dada para o povo judeu porque o povo judeu sabe o que é a figueira. A figueira é uma árvore comum daquela região e eles sabem como é, né? Como aquela árvore brota, como ela dá seus frutos, como ela se desenvolve, tá? Então, quando Jesus diz assim, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Até o versículo 34, Jesus trouxe instruções apenas para o povo judeu. Ok? E aí, quando ele usa a lição da figueira, ele está trazendo uma linguagem figurada para o povo entender que, quando ele ver sinais disso tudo acontecendo, para eles ficarem ligados, para eles ficarem atentos, porque está tudo próximo de acontecer, certo? Vamos lá! Agora, né, quando Jesus me mostrou isso aqui, eu fiquei assim, meu Deus, eu sempre li esse texto, mas eu nunca tinha parado para meditar nesse sentido, né? E agora, versículo 36 do capítulo 24. Aí sim, Jesus começa a tratar com a igreja. Agora sim, Jesus vai começar a falar coisas específicas, coisas que têm a ver com a igreja gentia, que somos nós, certo? E aí começa assim, né, o versículo. O título é assim: o dia e a hora são desconhecidos, certo? Aí diz assim, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo e casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que essa parte aqui, do versículo 36 ao 44, está falando? Jesus dando instruções à igreja, que somos nós, sobre o arrebatamento. Ele é bem claro aqui, um será levado e outro será deixado. Quais são os pontos principais disso aqui, dessa parte aqui? Jesus está alertando que o Filho do Homem vem e que uma pessoa será levada, a outra será deixada, tá? E uma coisa assim bem importante, vai ser num dia comum. Vai ser num dia onde as pessoas estão vivendo suas vidas, tá? Vai ser um dia onde as distrações do dia a dia vão estar por aí. Casando-se, dando casamento, comendo, bebendo. As pessoas estarão vivendo normalmente. E aí Jesus vai vir e vai tomar, né?
arrebatar aqueles que são dele, tá? Então, essa instrução do arrebatamento não é para Israel, é para nós. Para nós, igreja, no sentido daqueles que se converteram realmente a Jesus Cristo. Tá certo? Muito bem. Do versículo 45 até o versículo 51, o Senhor ele fala do nosso chamado para a obra. Tá? O Senhor está alertando a nós, como igreja, da obra que a gente precisa realizar antes dele voltar. Tá certo? Vamos lá. Ou seja, aqui ele está querendo mostrar para nós, que somos igreja, como ele quer nos encontrar quando ele voltar. Quando ele nos arrebatar. Como ele quer nos encontrar no dia em que a gente for arrebatado. Tá certo? Fala assim, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Olha aí a herança, né, que nós vamos receber no céu. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Gente, Jesus é muito fantástico, né? Olha a orientação que ele deixou pra gente, né? Ele te dá uma obra para você cuidar de vidas e só porque ele está demorando, você começa a não fazer o que ele pediu para você fazer. E ao invés de cuidar das vidas, você começa a tratar mal as pessoas, começa a comer e beber com beberrões, começa a fazer coisa que Deus não se agrada que você faça. Você tem uma missão, você não pode se desviar dessa função. Você tem que ficar firme. E Jesus aqui tá te dando uma orientação, fica ligado. Fica ligado, porque eu te dei uma missão e você precisa cumprir. E aí, Jesus está dizendo o seguinte: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. E numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas. Ou seja, aqueles que dizem ser servos do Senhor, que dizem estar fazendo a obra do Senhor, mas não agem como tal. Na verdade, estão fazendo coisa errada, tá? Onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, você não vai ser levado. Não vai. Essa é a verdade que está sendo dita aqui. Então, queridos, deu para perceber por que é que a gente não deve usar o texto de Mateus 24 e colocar tudo no mesmo bolo, como se tudo dissesse respeito apenas a nós que somos igreja? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que Deus não deixou de tratar com Israel. Deus ainda existe algo a ser tratado com Israel. Deus não deixou Israel para lá. Não. A aliança que Deus fez com Israel é eterna, tá? E Deus tem contas a ajustar com Israel. E essas contas serão ajustadas na grande tribulação. Então, Jesus em Mateus 24, até o versículo 35, deixou instruções do que vai ser a grande tribulação que eles vão passar. Quando chegamos no versículo 36, Jesus começa a dar instruções para nós, hoje, como igreja. Para a igreja que iria surgir lá em Atos, tá? E ali Jesus já começa a deixar claro como é que ele quer nos encontrar, queridos. Gente, isso é muito precioso. Jesus não quer encontrar a gente distraído. Jesus não quer encontrar a gente vivendo os nossos próprios prazeres, os nossos próprios deleites. Porque Jesus, ele entregou obras nas nossas mãos, ele entregou dons de serviço no reino para você e para mim, para a gente fazer. Para a gente cumprir. Jesus, quando voltar, ele não vai querer encontrar uma igreja preguiçosa. Quando falo de igreja, eu não falo de templo, falo de mim e de você.
O Senhor não vai querer encontrar a gente preguiçoso, sem servir aos irmãos, sem cuidar dos irmãos que Ele colocou nas nossas mãos para cuidar. Jesus quer encontrar a gente trabalhando, não vivendo como um hipócrita, como ele diz aqui. Ah, o meu Senhor está demorando muito. Ah, então como o meu Senhor está demorando muito, eu vou viver minha vida. Eu vou beber, eu vou fumar, vou pro mundão. De vez em quando eu vou na igreja, mas também de vez em quando eu vou fazer umas besteirinhas, né? Vai na igreja, toma a ceia e no resto da semana faz um monte de besteira. Jesus já está advertindo aqui que esse vai ter parte com os hipócritas, que dizem o quê? Que são crentes, mas não agem como um. Então essa instrução de Mateus 24, versículo 36 em diante, é para nós como igreja. Então, quando você lê Mateus 24, agora você entenda que todo o texto de Mateus 24 não diz respeito só a você. Uma parte é reservada ao povo de Deus, a Israel, a nação escolhida. E a outra parte é reservada a nós como igreja. E aqui a única instrução que é dada para nós é para que a gente não seja hipócrita, para que a gente trabalhe na obra, faça aquilo que Deus chamou a gente para fazer, para que quando Jesus voltar, encontre a gente pronto. Amém? Bem, essas foram as coisas que Jesus me revelou com relação à leitura de Mateus 24, ok? E fica muito, 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 muito claro que a primeira parte desse capítulo não nos diz respeito. Diz respeito ao povo de Deus, certo? Ao povo escolhido, a Israel de Deus, ok? Então, eu sei que tem muitas pessoas que ensinam hoje, né, e ensinam há muito tempo, que Israel já teve a chance, né? Israel já teve a chance deles. Eles já tiveram a chance deles. Se eles não souberam aproveitar, Deus agora deu essa chance para nós que somos igreja. Pode até ser, tá? Mas isso não significa que Deus abandonou Israel ao léu, não. Deus tem algo para tratar com aquele povo. Nós que somos igreja hoje, se ficarmos na grande tribulação, a gente vai ficar por ter sido burro, por ter sido ignorante, por não ter... Quando eu digo ser ignorante, é ignorar o que essa palavra está dizendo, tá? Nós não vamos ficar porque, por causa de... Não, a gente vai ficar por ser ignorante, porque o Senhor não nos destinou para ira, não nos destinou para isso, amém? Em nome de Jesus, queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia depois e leia novamente Mateus capítulo 24 e entenda a importância da leitura disso, tá? Porque tem muita gente fazendo confusão, embolando essa leitura, achando que tudo diz respeito a nós, como se Israel não existisse, tá? E isso não é verdade, amém? Bom, eu vou encerrando, Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui embaixo, amém? Deus abençoe e fique com Deus.